Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos mostrar como criar um database, um banco de dados, em SQL Server usando a ferramenta do Management Studio. Então vamos procurar o nosso programa. Foi instalado o Microsoft SQL Server Tools 18, que é o Management Studio na versão 18. Aqui está ele. Abrindo a ferramenta, onde nós faremos toda a gestão do nosso database, desde a sua criação até a sua manipulação de objetos, definição de usuários e etc. Aqui na tela que abre para o login, nós temos o server name, com o nome da instância de banco de dados, no meu caso SQL Express. Se eu tiver mais de uma opção, aparece aqui. No caso, só tenho uma instância de SQL instalada. E nós vamos fazer um login por autenticação via Windows, usando a própria conta do Windows, conta que é uma conta de administração para o SGBD SQL Server. Ou poderia também, nós faremos isso em aulas posteriores, clicar em SQL Server Authentication para fazer uma autenticação via usuário, via login do SQL Server, onde eu poderia botar um login e uma senha. Mas nesse primeiro momento de criação do banco, de definição, nós vamos usar o Windows Authentication, autenticação via Windows. Então vamos conectar. Aqui está o Management Studio mostrando na lateral esquerda a área de Object Explorer, onde os objetos serão explorados. Temos aqui os databases, no meu caso nenhum database ainda. Para criar então o nosso database, vamos clicar com o botão da direita em New Database ou Novo Database, depende do idioma em que você tem instalado a sua ferramenta. Nesta janela eu vou ampliar para que fique mais legível e facilite a explicação. Em Database Name, nós vamos colocar o nome do objeto. Então, no nosso caso, para esta aula, vamos chamar de aula QI, é o nome do nosso database. Vamos aqui embaixo informar, ou melhor, deixar como está informado, o owner, que é o padrão, o default do SQL Server, que é o DBO. Então, não vamos mexer no owner. Então, apenas definimos um nome para o database aula QI. Aqui embaixo, então, já tem dados que nós vamos precisar estar alterando, dados importantes, onde nós temos que informar o nome lógico, que o SQL Server usa para identificar e trabalhar com os nossos arquivos de dados e com os nossos arquivos de log. Esse nome lógico ele associa ao seu arquivo físico, que nós vamos definir um nome aqui no final. No nome lógico, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu boto aula QI, que é o nome do database, underline data de dados, underline 01, um sequencial. Por quê? Porque eu posso ter, e eu vou fazer isso neste exemplo, criar um segundo ou até mais arquivos de dados, então você vai chamar de 02, 03 e assim sucessivamente. O arquivo de log é a mesma coisa, eu boto um sequencial, então aula QI, que é o nome do database, underline log, underline 01. Poderia ser outros nomes? Sim, você escolhe, eu gosto de trabalhar dessa forma. Nome do database, seguido de dados ou log, data ou log, underline o nome, um número sequencial, 01, 02 e assim sucessivamente. Aí, para a sua direita, na coluna File Type, o tipo de arquivo, o arquivo de dados ele vem dizendo que é de dados, house data, e log é log, ok? Depois, quando a gente for criar outros arquivos, a gente pode optar por dizer se esse arquivo que eu estou criando é um arquivo de dados, é um arquivo de log ou ainda de file stream, que eu explico posteriormente. Sempre precisa existir um arquivo de dados, pelo menos um arquivo de log. Por isso que eu não consigo alterar esses arquivos que vocês estão, o tipo de arquivo que vocês estão vendo agora para esses dois primeiros registros que nós temos aqui. O file group, o arquivo de dados, sempre vai ser criado primeiro num file group chamado primary. Esse file group é obrigatório, você precisa
ter pelo menos um tipo de arquivo de dados neste tipo de file group, você pode vir a definir outros arquivos de grupo, outros file groups. Por que razão, né, você precisaria criar? Não é uma regra, você não precisa criar outros, você pode trabalhar sempre no primário. Mas se por acaso, questão de organização, você quer criar N arquivos de dados de forma segmentada, onde você tem uma aplicação, que a tua aplicação é modular, você tem um sistema com vários módulos, e cada módulo tem um tipo de tabela específica, por exemplo, módulo A, 30 tabelas, módulo B, outras 80 tabelas. Aí você pode segmentar isso dentro dos seus file groups, um file group para o módulo A, um file group para o módulo B. E aí você aloca as tabelas dentro desses file groups. Nesse caso, vamos deixar de forma simplificada no file group primário. Aqui você tem o tamanho inicial do meu arquivo de dados, nós estamos falando do arquivo de dados nesse momento. Ele sugere 8 MB, é muito pequeno para o ambiente de teste, de desenvolvimento, de homologação, de produção, mas para o nosso caso, que é apenas uma demonstração, 8 MB seria suficiente, mas nós vamos alterar para demonstrar. Então, por exemplo, vou criar um arquivo inicial de 50 MB, significa que no meu disco eu já estou ocupando esse espaço em disco com esse arquivo, tá? Arquivo de dados. À direita, nos 3 pontinhos, é a coluna em que eu vou definir o autoincremento, ou seja, se aqueles 50 MB estourarem, quanto que eu vou crescer. Então vamos clicar, abre-se uma nova janela, onde eu posso definir um incremento em formas de percentual, definir 10, 15, 20, 30%, ou em megabytes. Eu gosto de trabalhar em megabytes. Então, por exemplo, meu arquivo inicial vai começar com 50 megabytes e eu quero que ele cresça outros 50 megabytes toda vez que eu precisar de mais espaço. Então, significa, comecei com 50, estourou, encheu esses de dados, esses 50 megas, mais 50 megas são liberados, totalizando 100. O arquivo agora tem 100 megas. Preencheu 100, mais 50 vai ser liberado, total 150 megas eu tenho ao todo em disco, certo? E assim sucessivamente. E abaixo nós temos o limite máximo de crescimento desse arquivo. Eu posso limitar, por exemplo, eu quero que chegue no máximo em 1 GB, 1024 megabytes, porque é MB, megabytes. Então, 1024 eu teria que informar, não posso botar 1, se eu estiver botando 1, lembrando, em mega vai ficar 1 mega, vai ficar estranho, né? Então, eu não gosto, tá? Mas eu não gosto de limitar pelo tamanho, eu deixo de forma ilimitada. Dou um OK. Aqui no path nós temos o caminho padrão que vem proposto na criação do banco, que é configurável na instalação. E quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, eu posso alterar esse caminho. Por exemplo, ele veio lá no C, Program Files, etc. Tal. Eu quero que ele vá para uma outra unidade de disco, para uma outra pasta. Aqui no Windows Explorer eu já me organizei. Deixa eu mostrar para vocês. Dentro da unidade L eu tenho uma pasta chamada VM. Aula remota. Dentro de aula remota eu criei uma pasta chamada aula QI. Dentro da aula QI eu tenho uma pasta data e uma pasta log para gravar os dados e os logs, respectivamente, em áreas separadas, tá? Por questão de organização. Então, vamos fechar aqui. Vamos definir esse caminho onde eu vou gravar meu arquivo de dados, seleciono a pasta, dou um OK, mudou aqui em cima. Agora, para o arquivo de log, a mesma coisa, clicando nos 3 pontinhos, defino a pasta de log e ele vai armazenar os arquivos de log em área separada. Aqui no final, file name, o nome do arquivo físico. Eu tenho que definir um arquivo que vai ser gravado no disco, que vai conter os meus objetos do banco, arquivo de dados nesse caso. Então eu vou definir, eu gosto de trabalhar dessa prática, que é repetir o nome do arquivo lógico que está aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, ó. Aula QI, underline data, underline 01. Ponto, eu tenho que informar uma extensão para o arquivo de dados. Aqui é DBF, Database File. E embaixo eu vou definir
aula QI, um nome, underline log, que é arquivo de log, underline 01, que é meu primeiro arquivo de log, ponto. Atenção agora na extensão LDF, Log Data File. Então, é isso que difere fisicamente, quando eu olho no Windows Explorer lá, eu sei que um é de Database Files, é de dados, e outro é de Log Data File. Se eu quiser adicionar mais arquivos de dados, por exemplo, venho aqui no botão Add, vamos clicar, vamos definir um segundo arquivo de dados. Vou definir um nome lógico, que o banco vai se referenciar, ele não se referencia pelo nome físico, mas sim pelo nome lógico, para poder trabalhar. Aula QI, underline data, underline 02, que é meu segundo arquivo de dados. Aqui agora eu posso alterar o tipo do arquivo, porque eu estou criando um arquivo novo. Eu vou dizer, é um arquivo de dados? É um arquivo de log? Ou é um arquivo de dados do tipo file stream? O que é o file stream? Eu quero guardar imagens, PDF, eu posso trabalhar com o tipo de dados file stream, aí ele guarda esses arquivos fisicamente em disco, numa área previamente configurada para esse fim, em vez de guardar a imagem PDF numa coluna do banco de dados. Bem mais interessante, bem mais eficiente. Mas nesse caso vamos criar um arquivo de dados mesmo, normal. Posso, nesse caso, como eu estou definindo um tipo de dados normal, guardar a imagem, guardar a PDF, tudo normal, como vocês talvez estejam acostumados. Aqui eu vou trabalhar dentro de um file group primário, mas eu poderia definir um novo file group, se eu quiser segmentar, como eu já expliquei. Vamos definir um tamanho, por exemplo, de 30 megabytes para esse arquivo e um incremento em megabytes de, vamos botar os mesmos 50 megabytes. E se vocês quiserem, vamos limitar aqui, por exemplo, para 5 gigabytes. Então, vamos definir aí, no caso, se a gente fosse fazer isso certinho, vamos pegar a calculadora aqui para exemplificar, caso alguém tenha dificuldade nisso, acredito que não, mas 1024 megabytes é 1 giga, então se eu multiplicar por 5 eu tenho 5.120, tá? Então, 5.120 megabytes, ok? Vamos dar um ok aqui nessa tela. Está aqui esse arquivo de dados, o segundo arquivo de dados, ele tem um limite de 5 gigabytes, mas o primeiro não tem. São independentes, isso é importante falar. Aqui em PF eu vou mudar o caminho do arquivo de dados do segundo arquivo, vai ficar na mesma pasta de dados do primeiro, e vou definir o nome físico. Eu, novamente, uso o nome do database, underline data, underline número sequencial, no caso 02, que é o segundo arquivo de dados, ponto .dbf, database file, a extensão, ok? Assim eu poderia ir adicionando N arquivos quantos forem necessários. Não existe uma receita de bolo, isso você vai criando de acordo com a sua necessidade. Só isso já seria suficiente, mas vamos mostrar aqui na esquerda, nessa área de options, de opções, onde você tem todas as configurações básicas, padrões do seu database. No meu caso, a parte de file stream vem com off, você não vai habilitar isso agora também. Tá? Então significa que os teus PDFs, as suas imagens devem ser gravadas em uma coluna, né, salva no teu banco, porque o file stream não está em uso aqui. Aqui que eu gosto de chamar a atenção, no final, nas options, você tem o acesso restrito. Ou seja, ao criar o seu database, ele pode vir em modo multiusuário ou single usuário, né, o single user, ou seja, modo usuário único de entrada, e ou modo restrict user, que é usuário restrito. Então, no multi-user, significa que criei o banco, já está liberado para N usuários estarem conectando no banco. Se você usar single, significa que um único usuário vai conectar no banco. O primeiro que conectar tem o banco para ele, mas ninguém conecta. Não importa se ele é administrador ou não. E o Restrict User, a última opção aqui embaixo, você está restringindo o acesso apenas para a administração. Tá? Outros usuários comuns, não acessam o seu database. Vamos deixar em multiusuário. Ok?
Aqui em File Groups vai mostrar o File Group primário, não tem outros porque nós não criamos, poderíamos adicionar através do botão, adicionar File Groups, Add File Group, mas nós não vamos fazer isso. Novamente, você cria para efeito de organização para segmentar e separar os teus objetos, tuas tabelas, certo? Feito isso, vamos voltar aqui na aba geral. Quero chamar a atenção para a forma de criação de geração de qualquer comando usando a ferramenta Management Studio. Eu raramente vou clicar no botão OK. Eu geralmente gero o script e aí eu rodo o script para a criação do objeto. No caso, aqui o database. Se eu clicar no OK, esses botões aqui, inclusive o cancelar, vão ficar em modo read only e eu não consigo mais cancelar a minha operação. Eu fico um pouco engessado. Dependendo da operação que você vai fazer, uma operação longa, você fica com a tela travada. Então eu gosto, particularmente falando, em vir aqui no botão script, na setinha, você vai ter algumas formas de você gerar o script. Eu gero para uma nova janela, na primeira opção. Ele vai estar trabalhando, veja aqui embaixo em Progress, está gerando o script, gerou o script com sucesso. Em vez de clicar no botão OK, nós vamos clicar no botão cancelar. Então, cancelamos. Aqui atrás está todo o comando para criação do database. E é interessante até para você aprender, é muito mais legal, porque se você só clica no botão OK, está pronto. Então aqui você tem toda a sintaxe dos comandos, como se faz para criar o banco de dados e qualquer outro comando que você venha gerar através de script. Então você tem aqui o seu arquivo de dados, o arquivo de dados 01, o arquivo de dados 02, você tem aqui o arquivo de log, todas as options, tá? Tem tudo aqui. Bom, para para criar o banco, ele ainda não criou, ele só gerou o script. Você vai apertar Ctrl A, ele vai selecionar tudo que está na sua tela e aqui no botão Execute, aqui em cima, ou pressionando a tecla F5, ele vai executar. Eu vou clicar, ele está executando, observe a barra de status, executou, deu com sucesso. Se tivesse dado alguma mensagem errada, né, aparece em vermelho, razão de algum erro. E aqui na janela de mensagens tem com mais detalhes o que aconteceu. No meu caso, comando completado com sucesso e o tempo da execução. Então, executou, criou o database. Como eu confiro se o database realmente foi criado? Eu venho aqui na área de objetos que o Management Studio está te oferecendo, clica com a direita em Databases, em banco de dados, e manda atualizar, dá um refresh. E aparece então o banco que você recém criou, no caso, chamamos de aula QI. Se expandir este database no mais, vocês vão observar que eu tenho várias pastas dentro desse database, por exemplo, vazias, evidentemente, que o banco foi recém-criado. Não tenho tabelas, não tenho visões, não tenho nada dentro desse banco, ok? Então é isso. Criamos de uma forma bem simples o database, um novo database, usando a ferramenta do Management Studio. Qualquer dúvida, qualquer comentário, façam logo abaixo do vídeo e eu olho em breve para poder respondê-los. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.